Que a paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós. Vamos conhecer neste vídeo mais um relato deste livro, Chico de Francisco, um livro escrito por Adelino da Silveira. E vamos refletir sobre merecimento e trabalho, dentro da lição intitulada São Luís Gonzaga. O número de pessoas que procurava o Chico em seu emprego era cada vez maior. Isso foi se tornando um problema muito grande. José Xavier, seu irmão e companheiro de reuniões espíritas, sugeriu que as pessoas poderiam ser encaminhadas à sua sapataria, onde conversaria com elas até a hora em que o Chico saísse do serviço e pudesse atendê-las. Assim foi feito. As pessoas passaram a ser encaminhadas para a sapataria de José Xavier. Durante 11 anos, José conversou com obsediados de toda espécie. Muitos chegavam até amarrados. Certa noite, o espírito de Emmanuel avisou Chico de que dentro de alguns minutos iriam chamá-lo. José não estava bem. Quando chamaram, o Chico já se aprontara e foi para a casa de seu irmão. Seus familiares logo lhe disseram: Chico, não se preocupe. O médico disse que o José vai voltar. Emmanuel então diz ao Chico: o médico amigo está com a razão. O José vai voltar, mas não irá reconhecê-lo, nem a nenhum outro familiar. Consta de suas provas kármicas que ele deve ficar 11 anos num hospício. Decorridas algumas horas, Chico viu que vários espíritos formaram um círculo em torno da cama de José. Perguntou ao espírito Emmanuel do que se tratava e este informou: Chico, vamos pedir ao Senhor que os 11 anos que José conversou com obsediados em sua sapataria sejam levados em consideração e, ao invés de ficar todos esses anos alienado, vamos pedir que ele desencarne já. Mais algum tempo, chegou a resposta autorizando o desencarne. Chico viu então José sair do corpo. Era absolutamente igual ao que ficara imóvel. Alguns meses se passaram e José apareceu ao Chico. Chico então lhe pergunta: como está, José? Responde ele: não muito bem. Parece que meu cérebro não cabe em minha cabeça. Sinto muita tontura. José desencarnou 11 anos antes do prazo previsto, com a autorização do plano espiritual superior. E estava nessa condição. Imaginem os que vão para o plano espiritual pelas portas enganosas do suicídio. Mas alguns meses correram e José lhe aparece novamente, nas mesmas condições. Chico então lhe fala: José, hoje é dia de São Luís Gonzaga e o santo virá à terra abençoar toda a instituição que tem o seu nome. Certamente vai passar em frente ao Centro Espírita Luís Gonzaga. José então para lá se dirigiu. Quando o santo apareceu, toda a rua ficou iluminada. Era uma luz tão imensa, tão intensa, que José não conseguiu olhá-lo. Ficou de joelhos e começou a orar, dizendo:
São Luís Gonzaga, eu queria que o Senhor me ajudasse a ficar bom. Só quero o meu equilíbrio para continuar conversando com obsessores e obsediados, nas praças públicas, nos bares, nos cinemas, nos clubes. José viu então uma mão como se fosse feita de luz, que lhe deu um lírio com um perfume indescritível. Ele aspirou a flor, que desapareceu, penetrando-lhe o nariz. Quando o santo acabou de passar, continuando sua jornada de luz, José estava completamente restabelecido em seu equilíbrio. Aí temos, portanto, o relato intitulado São Luís Gonzaga. E a partir dele eu lhe faço a seguinte pergunta, ou o seguinte desafio. Seria possível sintetizar esse relato que acabamos de conhecer em duas únicas palavras? Você conseguiria sintetizar este conteúdo em duas palavras? Simples. Sim ou não? Seria possível ou não seria possível? É um desafio. Ou não seria possível, o conteúdo ele é vasto e não dá. Será? E se eu disser para ti que talvez, a palavra trabalho e a palavra merecimento possam sintetizar esse conteúdo? O que você me diria, sim ou não? Trabalho e merecimento iriam no núcleo desse conteúdo e nos trariam um entendimento mais profundo? Mas, tudo bem. Vamos acrescentar então uma terceira palavra a essas duas. Escolha. Teremos escolha, trabalho e merecimento. Ou talvez uma quarta palavra. Atitude. Teremos então atitude, escolha, trabalho e merecimento. Resumiríamos então de uma maneira mais ampla? Ou talvez uma quinta palavra para fecharmos esse resumo por palavras. Caridade. Atitude, escolha, trabalho, caridade, merecimento. Ao lermos esse conteúdo, será que nós conseguimos enxergar essas palavras nessa história? Eu consigo ter esse entendimento mais aprofundado deste relato? Que no cerne da questão, no núcleo da história, eu consigo buscar e observar essas situações de escolha, de merecimento, de trabalho, de atitude, de caridade? Porque o texto nos apresenta um personagem desconhecido, que é José Xavier, irmão de Chico. Um personagem que esteve à margem, fora dos holofotes, que estavam sempre direcionados para o Chico. Holofotes, microfones, olhares, buscas, sempre foram de encontro a Francisco Cândido Xavier. Compreensível. Pelo tamanho de sua obra, pela qualidade de sua obra, pela qualidade de seu comportamento. Compreensível. Porém, ao redor de Chico,
à margem de Chico ocorreram muitas situações, com muitos personagens. E aqui nós temos uma dessas histórias com um desses personagens. José Xavier, o sapateiro. Qual é a diferença de José Xavier, o sapateiro, para mim? Qual é? José Xavier era um missionário? Veio com uma missão? José Xavier já era aqui um espírito iluminado, elevado? Ou ele tinha suas dificuldades, tinha suas provas, desceu para vencer situações dele mesmo? Então quem era esse José Xavier? Será que ele não é muito parecido com o que eu sou? Que também não sou iluminado, não sou elevado, não sou missionário, que tenho minhas provas, minhas dificuldades, que tenho que enfrentar o homem velho que reside dentro de mim? Será então que eu não estou muito próximo a José Xavier e José Xavier muito próximo ao que eu sou? Mas ainda assim, esse homem nos traz uma lição muito, muito importante. José Xavier, irmão de Chico e companheiro de reuniões mediúnicas. Então ele trabalhava e ajudava o Chico. Quantos irmãos Chico teve? Se eu não me engano, foram 12. Tirando os pequenos, onde estavam os outros? Porque aqui José Xavier estava ajudando ele. E os outros? É uma pergunta. Todos eles seguiram Chico? Sabemos que não. Inclusive a família, em determinado momento, desejava internar Francisco Cândido Xavier no hospício. Claro, não tinham um entendimento dilatado do que estava acontecendo. Mas é só para a gente ter um entendimento da onde o Chico estava inserido. Só para a gente entender esse cenário. José Xavier percebeu, olha só, percebeu, notou, identificou uma questão que estava prejudicando o Chico. O número de pessoas que procurava Chico em seu trabalho era cada vez maior. E isso foi se tornando um problema muito grande. As pessoas iam até o trabalho dele para fazer perguntas, para se consultar, para pedir ajuda, entre outras coisas. Curiosos, outros provavelmente iam para prejudicar. Isso se tornou um grande problema. Porque naquele momento, naquele período, Chico estava trabalhando. Um trabalho normal, formal, assalariado. Não tinha nada a ver com trabalho espiritual. Mas as pessoas egoístas que são, ou egoístas que somos, queriam resolver os seus problemas, levando o problema para o Chico. Olha lá. Então como é que eu quero resolver o meu problema levando o problema para os outros, causando um problema para os outros, levando a perturbação à casa alheia? Que direito eu tenho? Mas eu me coloco no direito de buscar a minha recuperação, minha cura, minha melhoria. Mas eu não presto atenção que eu estou atravessando um limite. Eu estou prejudicando, atrapalhando, criando problemas para o outro, em cima de um desejo egoísta.
E aí José Xavier identifica isso e diz: Chico, essas pessoas poderiam ser encaminhadas à minha sapataria. E lá eu conversaria com elas até a hora em que você saísse do serviço e pudesse atendê-las. O que é isso? Escolha. Ele escolheu querer ajudar. Ele tomou uma atitude, que é entrar em ação. Estou vendo uma situação, posso ajudar a melhorar? Tomo atitude. Atitude e escolha. E caridade. Caridade para com o Chico, que foi caridoso para com os outros. Porque ele tinha uma sapataria, ele tinha que trabalhar. Mas como ele era dono da sapataria, ele então assume essa responsabilidade para preservar o Chico, para não criar problemas no trabalho do Chico. E lá ele conversava com obsediados de toda espécie. Muitos chegavam até amarrados. Que condição é essa? Ele não teve medo de prejudicar o seu trabalho, de ficar sem trabalho. Nada disso. Porque ele entendeu que aquilo era importante naquele momento. Ah, mas por quanto tempo ele fez isso? Porque quando a gente quer ajudar, isso é muito interessante para uma reflexão. Quando a gente quer ajudar ali na hora, naquele momento. Em alguns minutos, no máximo em algumas horas. Passado isso, nós desejamos retornar para a nossa vida. Voltarmos para a nossa situação íntima e familiar. Então, se aquilo começa a se estender muito, começa a me irritar. Pô, eu queria ajudar, mas já está extrapolando. Então eu vou a um serviço voluntário. Quero ser voluntário, desejo trabalhar aqui, ali, ajudar, porque, nossa, despertou em mim o melhor que há em mim. Nós temos isso. Agora é hora de ajudar, agora é hora de ser voluntário, salvar o mundo, salvar as baleias, as tartarugas. Legal. Antes tarde do que nunca, né? Beleza. Então eu começo um serviço, qualquer que seja. Empolgadão. Faço isso, faço aquilo. Por quanto tempo eu fico fazendo esse tipo de serviço? Quanto tempo? Qual é a minha resistência? Eu entro em serviços voluntários para ajudar as pessoas com prazo determinado para eu sair? Porque a empolgação, ela aparece, ela eleva a nossa vontade, a gente fica cheio de empolgação, de vontade, só que em determinado momento, é que nem a bexiga quando você fura a bexiga. Desaparece assim, ó. Em um determinado dia você não está mais empolgado para fazer aquilo. A gente sai da empolgação e entra de fato na resistência. Eu tenho resistência para continuar fazendo o que eu estou fazendo, ajudando o outro? Ou não tem? Ou foi fogo de palha? Pegou fogo ali, mas acabou, não quero mais, porque eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir no cinema, eu tenho que assistir séries da Netflix. Eu tenho que lavar o carro, eu tenho que levar o cachorro para fazer, né, o xixi e o cocô dele na rua, e etc. Então eu olho sempre para as minhas coisas. E aquela vontade passou. Não, já ajudei um pouquinho, né? José ficou nessa situação de sapateiro e de atendendo pessoas que o procuravam durante 11
anos. 11 anos. Ele atendeu obsediados de toda espécie. Porque ele não estava preocupado com... Não, era só um dia, Chico, que eu ia te ajudar. Agora não dá, né? Eu tenho que consertar aqui o calçado. O cliente chega aqui, tem um obsediado, ele vai embora. Não. 11 anos consecutivos. Fazendo caridade para com o Chico e para quem o procurava na sapataria. É um exemplo a ser seguido. Trabalho e merecimento. Por que trabalho e merecimento? Porque José Xavier fez uma escolha. Abrir mão do tempo dele, do trabalho dele, dos desejos dele, para ajudar o Chico e os outros. Ele abriu mão. Ele tomou essa atitude. Ele fez uma escolha. E qual é a escolha que eu faço ao acordar de manhã? Eu tenho 7 dias na semana, não é isso? 7 dias na semana. Desses 7 dias, qual é o dia que eu me dedico a ajudar o outro, a auxiliar o outro? Em qualquer coisa. Qual é? Qual é o dia? E nesse dia, quanto tempo eu me dedico a estar disponível para o outro, esquecendo de mim? Quanto tempo? É isso que faz a diferença. Esse é o ponto de virada que de fato nos traz a mudança. Eu tenho 7 dias na semana. Cada dia tem 24 horas. Desses dias, eu escolho o que fazer. Nessas 24 horas, eu escolho o que fazer. O que eu tenho escolhido? José escolheu. Francisco Cândido Xavier escolheu. Qual é a consequência para José Xavier da escolha que ele fez? Vamos a ela. Certa noite, Emmanuel diz para Chico: vão te chamar porque José não está bem. E ele vai até José, um médico está atendendo e diz: José vai voltar. Sim, Emmanuel confirma. O médico disse, é isso mesmo. Mas ele não vai voltar como ele era antes, já que ele não vai mais reconhecê-lo nem a nenhum outro familiar. Entramos aqui na expiação de José. Porque constava de suas provas kármicas, olha o desafio, que José devesse ficar 11 anos no hospício. 11 anos no hospício, por questões de débitos pretéritos dele. José, em vidas passadas, cometeu equívoco e equívocos. Retorna ao plano material, junto de Chico, na mesma família de Chico, e teria a prova de passar 11 anos como expiação no hospital psiquiátrico, ou antigamente era chamado de hospício. 11 anos. Prova dele. Prova dele. Mas o que ele fez antes, o que José fez antes dele ficar doente? O que ele fez com o tempo que ele teve antes de ficar doente? Porque antes teve esse período aqui, livre de doença, com a saúde em dia. Ele teve esse período. A partir desse momento, daqui para frente, ele iria adoecer. Aqui, nesse período livre de doenças, de problemas da sua parte mental, não estava escrito no plano reencarnatório de José que ele iria ajudar muitas pessoas. Não estava definido isso.
O que ocorreu foi a oportunidade que aconteceu. Que ela se abriu para ele. E o que ele fez? Virou as costas para a oportunidade? Negligenciou a oportunidade? Porque ela bate na nossa porta às vezes. Às vezes surge a oportunidade e a gente vira as costas. Ele não virou. Ele foi de encontro a ela. Porque ele quis atitude e escolha. E aí vem a coisa mais bela, que é a misericórdia de Deus. Aí vem o momento sublime. Quando a gente diz que Deus é misericordioso, justo e amor, e muitas pessoas dizem, não, não é. Eu não acredito. Eu sou ateu. Deus é injusto, é cruel. Deus é isso, Deus é aquilo. Porque as pessoas falam isso o tempo inteiro. Mostrando a distância que elas estão do entendimento mais amplo. Mas aqui a gente vê quem é Deus. E por que Deus é Deus? Naquele momento em que Chico estava ali, junto ao enfermo, junto a José, ele viu através da mediunidade um círculo formado em torno da cama de José por vários espíritos. Eles se reuniram e fizeram ali um círculo. E Chico observando. Emmanuel diz, Chico, vamos pedir, não sou eu, Emmanuel, não sou eu. Que espíritos que estavam ali? O mentor de José Xavier, Emmanuel e outros amigos que acompanharam essa história. É por isso que a gente diz, nós nunca estamos sozinhos. Então esse grupo de espíritos que estavam ali afinados, tinham simpatia por José, estavam ali. E Emmanuel diz, nós vamos pedir ao Senhor que os 11 anos que José conversou com obsediados em sua sapataria sejam levados em consideração e ao invés de ficar todos esses anos alienado, vamos pedir para que ele desencarne agora. Daquele momento da doença de José, ele iria passar mais 11 anos em um hospício ou em um hospital psiquiátrico, para resgatar débitos pretéritos. Mas a tomada de atitude dele foi tão importante, ele ajudou a tantas pessoas, ele trabalhou de uma maneira tão eficaz e edificante, que esse grupo estava intervindo por ele, pedindo que ele desencarnasse naquele momento e não passasse os próximos 11 anos em perturbação mental, que é o que iria acontecer. Mas isso só houve porque ele trabalhou, ele se dedicou, ele foi caridoso. Se José tivesse levado uma vida egoísta, voltada para ele, negligenciando os outros, sem ajudar a ninguém, exceto a ele, não haveria essa intervenção desses espíritos aqui. Ninguém iria pedir por ele para que esses 11 anos em um hospital psiquiátrico ou hospício, ninguém ia pedir para que isso fosse evitado. Não. Então, ele construiu, através do mérito dele, essa intervenção, esse pedido de espíritos que estavam ali para auxiliar. E ali eles ficaram, rogando por José. E o pedido vem
Olha só. Mas há algum tempo chegou a resposta autorizando o desencarne. O desencarne de José Xavier foi antecipado por mérito, por conta do trabalho que ele realizou, porque ele escolheu, ele desejou, ele teve atitude, porque ele foi caridoso. Mesmo não sendo um espírito iluminado, missionário, elevado, purificado. E se ele pode e ele fez isso, eu também posso, eu também devo fazer isso. Por que então? Por que eu devo fazer isso? Porque se amanhã eu cair num leito de hospital, tudo que eu fiz de bom será meu advogado perante Deus. Não é fazer pensando nisso. Não é essa a questão. É fazer o bem pelo bem. E quando eu faço o bem pelo bem, eu nunca estou desamparado. Nunca. Porque Deus é justo. Numa justeza que nós desconhecemos. Não é o justo do homem aqui. Não é o justo que eu entendo. É o justo de Deus. E ele desencarna e ele é então acolhido. Ficou tudo bem? Não. Não ficou tudo bem. Porque José ainda trazia perturbação, alienação no plano espiritual. Porque o débito era grave, pesado. 11 anos no hospício é muita coisa. Ele trazia então uma bagagem de débitos muito grande. Isso mostra que mesmo com a intervenção de espíritos benfeitores, nós iremos passar por situações necessárias para a nossa purificação espiritual. É o caso dele. Ele continuou perturbado. Porque ele aparece para o Chico, alguns meses depois, e diz: não estou muito bem. Parece que meu cérebro não cabe em minha cabeça. Sinto muita tontura. Então ele continuou resgatando, passando por uma situação difícil, mas ela foi minorada, ela foi diminuída, ela foi amenizada. Porque uma coisa é você despertar no plano espiritual acolhido por benfeitores e ter essa situação de não estar muito bem, ainda em alguns meses. Mas é muito melhor do que ficar 11 anos encarcerado em um hospício, numa perturbação que a gente não tem o entendimento do quanto isso é doloroso. José desencarnou, diz aqui, 11 anos antes do prazo previsto, com autorização do plano espiritual superior. E ainda estava nessas condições. Então ele iria passar 11 anos no hospício, aí sim ele iria desencarnar. Então isso foi, essa prova, ela foi diminuída. E o autor diz: imagine os que vão para o plano espiritual pelas portas enganosas do suicídio. Se José, que trabalhou durante 11 anos, durante todo o período que ele auxiliou muitas pessoas, teve essa situação em sua caminhada, imagina aqueles que cometem o suicídio. É um alerta que ele faz aqui. Mais alguns meses, José aparece de novo, nas mesmas condições. E aí Chico diz o seguinte: meu irmão, hoje é dia de São Luís Gonzaga. Ele virá à Terra, plano físico, crosta, para abençoar toda instituição que tem o seu nome. E vai passar em frente ao nosso Centro Espírita Luís Gonzaga.
Em São Leopoldo, Chico tinha uma casa, um centro espírita chamado Luiz Gonzaga. Não é o sanfoneiro Luiz Gonzaga músico. Não. Aqui é Luiz Gonzaga, o jesuíta, que nasceu nos idos de 1500 e tanto, lá na Itália, numa cidadezinha, e desde pequeno escolheu a caridade, a ajuda. Negou todos os bens materiais e foi ajudar aos pobres. Gonzaga era o nome da casa, da família, essas coisas de duque e não sei o que mais, conde. Então era Casa de Gonzaga. Ele nasceu dentro dessa família. Luiz Gonzaga. E a igreja, depois de um tempo, canonizou esse jesuíta, porque ele morreu com 23 anos. Mas durante muitos anos da sua caminhada, ele ajudava as pessoas doentes. Naquele período em que ele viveu na Itália, em Roma, aconteceram muitas doenças graves, epidemias. E ele saía às ruas ajudando, medicando aqueles que estavam caídos e abandonados, e muitas vezes levando eles até onde eles estavam, um hospital de tratamento que os jesuítas construíram ali. E naturalmente, durante anos seguidos ele trabalhou dessa maneira, auxiliando aos doentes, aos enfermos, aos contaminados. E aí, em determinado momento, ele se contagia. E aí ele morre com 23 anos. Esse Luiz Gonzaga que nós estamos falando. Então ele desce de um plano mais elevado e vai visitar as instituições que têm o seu nome. E é isso que o Chico fala. Notemos a beleza agora. Que é difícil para o olho humano materialista entender. Mas façamos um esforço. Olha a beleza agora. Quando Luiz Gonzaga, o espírito jesuíta, aparece lá em São Leopoldo, cidade pequena, rua de pedra, próxima à casa espírita Luiz Gonzaga. Toda a rua ficou iluminada pela luz desse espírito. Era uma luz tão intensa que José não conseguiu olhar. A gente consegue olhar o sol? Não conseguimos. Mesma coisa aqui. Luiz Gonzaga nasceu então privilegiado, iluminado? Não, ele trabalhou. Só buscar a história dele. E aí José Xavier fica de joelho e diz: São Luiz Gonzaga, eu queria que o Senhor me ajudasse a ficar bom. Ele pede, olha a humildade dele. Ele pede, ele não cobra. Só quero o meu equilíbrio para quê? Para que José Xavier queria o equilíbrio? Para ir nas festas, para ir se divertir, viajar, curtir a vida, namorar. Para que ele queria o equilíbrio novamente dentro dele? Para quê? Para continuar conversando com obsessores e obsediados nas praças públicas, nos bares, nos cinemas, nos clubes. Para trabalhar. José queria trabalhar. O pedido dele era isso. A gente pede para trabalhar, para ter saúde para trabalhar, conversando com obsessor e obsediado?
A gente pede saúde para ir ao outro, ao encontro do outro, para erguer o outro, para trabalhar levando uma palavra que ilumina o outro. A gente pede isso? Ou a gente pede saúde para ir para a praia, para ir para o campo, para ir para a Disneylândia, para ir visitar Paris, porque eu tenho que tirar foto, né, com a Torre Eiffel. Saúde para eu trabalhar, para ganhar muito dinheiro, para comprar um carro, uma casa e ser muito feliz. Quando eu estou doente, num leito de hospital, eu peço saúde para quê? Para depois voltar ao barzinho? E aos vícios que eu estava inserido antes? É para isso que eu peço saúde e equilíbrio? Ele queria só trabalhar. Só trabalhar. De novo, atenção aqui para a beleza. José viu então uma mão, como se fosse feita de luz, que lhe deu um lírio com um perfume indescritível. Imaginemos esse cheiro. Que coisa. Ele aspira a flor, que desaparece, penetra em seu nariz. Quando o santo acabou de passar, Luiz Gonzaga não fala nada com ele. Continuando sua jornada de luz, José estava completamente restabelecido em seu equilíbrio. Vai, José, trabalha, ergue aqueles que estão caídos, vai de encontro àqueles que estão sós, que sofrem os males do mundo. Vai, José, trabalha em nome de Deus, de Jesus, e ajuda, ampara, acolhe. Bendito é aquele que trabalha na seara de luz e que ergue o que está caído. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.